Boa noite. Olha que para essa chuva tem gente, hein? Obrigado. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aqui. Agradecer o convite da casa, pela terceira vez estou aqui com vocês. Terceira, né, Thiago? Terceira palestra. E sempre uma alegria, realmente. A palestra de hoje, ela surgiu de uma necessidade pessoal de falar sobre esse assunto. E eu estava pensando na hora de escrever, num assunto que fosse realmente muito prevalente. Eu já tinha falado sobre as dores, provavelmente todos nós passamos pelas dores por algum grau maior ou menor. Falado sobre reencarnação, sobre o porquê de estarmos aqui, afinal de contas todos estamos aqui. E eu pensava, qual assunto todo mundo vai passar, ninguém escapa. E aí me veio uma frase que eu escuto desde criança e que vocês também já devem ter escutado alguma vez, que a única certeza da vida é a morte. Eu falei, tá aí, vamos falar sobre a morte. E como tema da palestra é a morte, eu dei como nome De Volta para Casa. Afinal de contas, a morte nada mais é do que voltar para nossa casa. É interessante, quando a gente vai falar sobre morte, na verdade acaba meio que sendo um tabu, Ninguém gosta muito de falar sobre morte. Quando a morte está longe, é de algum conhecido lá de longe, é de um famoso, aí vira um assunto de final de semana. Mas quando a morte chega do nosso lado, bate na nossa porta, falar de morte não vira um assunto muito simples, muito fácil. Não é um assunto que a gente vai colocar na mesa ali de domingo, final de semana, vamos falar da morte que bateu a nossa porta. O assunto se torna um pouco mais evitado. A própria palavra morte, na verdade, a gente evita muitas vezes, A gente troca. Descansou, faleceu, parou de viver, foi para um lugar melhor. Vocês já repararam? A gente evita usar a palavra morte quando ela bate a nossa porta. Quem aqui se sente, absolutamente confortável em falar da morte, mas da morte que está próxima aí, de alguém que chegou muito perto da gente? Geralmente a gente não fala. A gente fala da morte distante. E isso é uma grande contradição. Se afinal de contas, todos nós iremos passar por ela, a maioria de nós terá a morte batendo nas nossas portas, com familiares. Então por que não falar? Então talvez a ideia dessa palestra de hoje, essa conversa, na verdade, seja talvez quebrar um pouquinho esse tabu da morte que envolve a todos nós. Seja talvez fazer esse assunto ficar um pouco mais leve. E quando ela bater a nossa porta, quem sabe a gente possa lidar com ela de uma maneira melhor a partir daqui. E aí vem a pergunta, mas de onde vem esse medo que a gente tem da morte? Várias causas, Eu acho que a primeira causa, e a causa talvez mais óbvia, justificável, é o medo do desconhecido. A gente costuma ter medo do que a gente não conhece. E muitas vezes a gente não lê sobre a morte, a gente não conhece como é morrer. É aquele negócio, é o quarto escuro. Quem que entra primeiro? Eu não entro. Então a gente vai entrar num quarto escuro, a gente não sabe o que tem lá dentro, a gente evita. Acende a luz, todo mundo entra. Então o medo do desconhecido, essa falta de conversa que a gente tem sobre a morte, talvez seja para mim algo assim que mais justifique esse tabu. Mas não é só isso. Existe também uma ideia que veio se firmando na nossa sociedade, começou aí no século XV, XVI, Revolução Científica, uma resposta a toda a repressão que houve na Idade Média, que teve o ápice aí no cientificismo materialista, século XIX, 1850, por ali. E aí a gente vê como a espiritualidade ela é inteligente, Ela reage. Porque no ápice do materialismo, o que chega para nós? Doutrina espírita, para tentar rebater esse materialismo. E esse materialismo positivista, em que tudo tem que ser comprovado, tudo tem que ser pego, tateado, e o que não se consegue comprovar não existe, onde tudo vem de uma observação da natureza, você observa,
Você levanta uma hipótese, você testa essa hipótese, você coleta os dados e vê se essa hipótese é verdadeira ou não. E se você não consegue comprovar, você tem que isso não existe. E naquela época não existia meios de comprovação científica de algo que transcendesse a vida. Então, desse materialismo cientificista, veio essa ideia de que o que não é provado não existe, nós somos matéria, nós viemos do pó e nós voltaremos ao pó. E isso gera um medo, né? E como é que ficam todas as relações que eu tive aqui? Todas as pessoas que eu construí relacionamento, meus familiares, meus amores, a vida que eu construí, o legado que eu deixei, simplesmente acaba e vira pó? É uma ideia estranha, que afasta a gente de querer conversar sobre a morte, que faz a morte ser algo indesejado. Mas o interessante em relação à ciência é que isso já mudou, mas não é muito comentado nem dentro da ciência. A gente já tem hoje maneiras de palpar a vida após a morte cientificamente. Tem maneira de palpar a mediunidade cientificamente. Mas ainda parece que aquele academicismo vira as costas. Só no passado, mais de 7.000 trabalhos publicados no PubMed. PubMed é um banco de dados internacional extremamente confiável. 7.000 trabalhos de medicina e espiritualidade. E o mundo científico finge que não vê. Publicaram na USP, não sei se vocês viram ano passado, estudo multicêntrico. Multicêntrico são vários locais, coordenado pela USP, em que eles começaram a fazer mapeamento genético dos médiums. Vocês viram isso? Pegaram médios e não médios, médios todos de confiança, né, indicado pelos pares, dentro de várias religiões que trabalham com mediunidade, e pegaram o DNA deles, inclusive entre irmãos, gêmeos, médios e não médios, e descobriram que os médios têm em torno de 15.000 genes que as pessoas não médias não têm. Eles têm esses genes ativados. E onde que esses genes atuam? Principalmente sistema imunológico, que para a gente não tem muito a ver, e glândula pineal. Glândula pineal, que foi descrita em 1945, Missionários da Luz, pelo Chico Xavier, André Luiz, como a glândula da mediunidade. Um detalhe que em 1945 a medicina considerava que a pineal era um órgão, uma parte do cérebro que estava sumindo, desaparecendo, não tinha função. E o Chico já falava da glândula da mediunidade. A pineal começou a ter função para a medicina em 1958, 13 anos depois, quando descobriram a melatonina. E aí uma série de hormônios. Hoje se fala muito da pineal por causa da melatonina. Olha que interessante. Não para por aí, trabalho na Universidade da Pensilvânia. Eles começaram a ver aqueles casos de regressão para vidas passadas. Você coloca a pessoa em transe, ativa, a hipótese é você ativa o subconsciente profundo, que é onde está descrito dentro da doutrina que estamos guardadas todas as nossas memórias de vidas passadas. Você coloca essas pessoas em regressão e eles colocavam essas pessoas em máquina de tomografia com emissão de pósitrons. Olha que interessante. É uma tomografia que ela faz o quê? Ela mapeia a área do cerebral que é ativada conforme o tipo de pensamento. E eles falaram o seguinte, olha, vamos colocar em regressão e vai mapear o quê? A área de imaginação. Não passa de imaginação. E o que ativou? Pensamento elaborado e emoções. Ou seja, raciocínio e raciocínio levando realmente a emoções. Então hoje a gente tem como palpar, a ciência já palpa essa questão. Mas é engraçado que eles não falam. Ainda existe muita resistência dentro do meio acadêmico. Mas isso está acabando. Já tem disciplinas de espiritualidade dentro do curso de medicina, coisa que na minha época não tinha. Mas vamos seguindo. Quando a gente fala que o medo da morte é justificado porque a gente não conhece, tudo bem. O medo da morte é justificado antigamente naquele pensamento científico, né, que você não pode provar, se eu não provo, eu acredito que não existe, tudo bem. Mas por que tanto medo hoje, se vivemos num país... pera lá. De quem que é? Está aqui. Pronto. Como justificar esse medo se vivemos num país religioso? Num ocidente religioso? De uma religião dominada pelo catolicismo, obviamente pelas dissidências, e de uma religião que fala que existe vida após a morte. Isso não era para dar conforto? Se somos religiosos, viemos dessa escola, a maioria, grande maioria do nosso ocidente, então por que isso não conforta?
O que acontece é o seguinte: apesar da religião falar que existe vida após a morte, ela não explica. O conhecimento não foi atualizado, ele não chega nessa vida após a morte. Então, é uma religião cheia de dogmas. Se você começa a perguntar, chega uma hora que eles falam assim: para, daqui para frente é fé. E se você continua perguntando, fala: para, porque daqui para frente, aí começa a impor medo em você. Você está falando de fazendo heresia. E a explicação oficial é: uma vez que morremos, podemos ir para 3 ambientes, de forma bem genérica. Podemos ir para um paraíso, para o purgatório ou para o inferno. Se nós formos espíritos, pessoas que enquanto aqui fomos maus de verdade, cometemos os pecados capitais, adultério, blasfêmia, falar mal de Deus, se nós cometemos assassinato, se nós fizermos esses pecados de forma consciente e não nos arrependemos, nós vamos todo mundo para o inferno. Quem fez isso vai para o inferno. E o que acontece no inferno é o seguinte: é um local de penas, é um local de sofrimento, e é um local que você vai ficar eternamente no inferno, que não permite mais evolução. Você pode daqui a 1 milhão de anos estar completamente arrependido, mas você vai ficar mais infinitos anos no inferno. Você fala: tudo bem, né? Mas Deus não é justiça, não é misericórdia, não é tudo, né? Jesus não fala que todas as ovelhas que o Pai me confiou, né, elas se salvarão. Aí você começa a ver a teoria sabe, de Jesus, de Deus, e ver o inferno, o local que você vai ficar para frente, independente de arrependimento. Tudo bem, mas e o purgatório? O purgatório é assim: você não foi tão bom, mas não foi tão ruim. Foi morno. Não fez o bem, não seguiu a igreja, mas também não tem pecados mortais. Ou se tem, se arrependeu, se confessou, mas não chegou a ser bom. Então você vai para o purgatório. O purgatório é um lugar interessante, porque é um local assim que permite evolução. E nós, dentro da doutrina espírita, nós acreditamos muito em evolução. Onde que pega essa questão do purgatório? É que a evolução do purgatório para o paraíso não depende mais de quem chegou lá. Então não depende de mim. Se eu fui para o purgatório, para eu evoluir, como é que eu vou? Com os que ficaram aqui, rezando por mim, fazendo obras pela igreja, participando. Então tira da gente a capacidade de evoluir. Uma vez lá, é bom que a sua família seja bem religiosa, porque só eles podem te trazer para o paraíso. Também não conecta muito essa ideia. Pode conectar com muita gente, mas eu acho que para a maioria dos que estão aqui, a gente não dá liga, né? Vamos pensar bem. E aí, você pode falar o seguinte: não, Guilherme, então é muito simples. Temos uma vida só encarnados. O restante estaremos em um desses 3 locais. Vamos ser bom. E a proposta é a proposta de todas as religiões: vamos ser bons. Uma vez que nós somos bons, que nós somos penitentes a Deus, que nós fizemos tudo que a gente sabe que tem que fazer, nós vamos para o paraíso. Muito bem, vamos para o paraíso. E o que acontece nesse paraíso? Nós viveremos num estado eterno, infinito de contemplação. Sabe aquele negócio? Descansou no colo do Pai? Vocês já imaginaram? Infinito. Infinito não é 1000 anos, 10 mil, 100 mil, 1 milhão de anos. É infinito, em estado de contemplação. Descansando, sem evoluir, sem trabalhar, sem produzir. Né? Jesus foi questionado pelos fariseus porque ele estava curando um paralítico no sábado. O que ele falou? Meu pai trabalha até agora e eu também. Deus não para de trabalhar. Jesus, Espírito puro, não para. Nós vamos ficar uma encarnação aqui, se formos bons, vamos ao infinito descansar no colo do Pai. Então a gente começa a ver esse tipo de doutrina, e não falando mal, porque pelo amor de Deus, as doutrinas, elas têm no seu fundo, todas levam para o bem. Mas para a gente começa a questionar um pouco mais, isso aí acaba não dá muito certo. E as pessoas muitas vezes param de questionar, então elas se acomodam numa religião, não questionam e ficam com esse medo da morte. Falam: não entendo a morte, porque no final das contas eles não entendem. Porque isso aqui, se você parar para pensar, não consola muito. E fora que coloquem em compartimentos, inacessíveis uns aos outros. Você está no inferno, é para sempre. Se você está no céu, no paraíso, é para sempre. Ainda o purgatório pode te levar para lá. Mas olha só o paradoxo. Se é uma mãe ou um pai
Você teve um filho que você sabe que ele não foi legal, e provavelmente ele está no inferno. E você frequenta a igreja, é boa, vai para o paraíso. Você vai se separar para sempre do seu filho, que está no inferno, ou você vai começar a pisar na bola para ficar com ele no inferno? Você entendeu o paradoxo? Então, esse tipo de contradição acaba afastando a gente dessa ideia de compreensão e até de ficar um pouco mais amigo da palavra morte. A ideia dos funerais, né? Funeral é um local, salvo exceções, né? Que assim, remete a quê? Remete a caixão, a um corpo que vai ser enterrado e que vai ficar ali embaixo, sufocado, entre aspas. A gente não pensa muitas vezes no funeral numa questão de uma elevação da alma, algo mais, sabe, sublimação de alma, espiritual, algo que vai levar a um lugar melhor. Foca no quê? Na destruição do corpo. E por isso a gente ouve muito, né? Que desgraça, tinha um futuro brilhante, por que isso? Né? Então é realmente um momento de lamentação para todos nós. E tudo isso justifica, mas foi sempre assim? Não. Se a gente for procurar outras culturas, outros povos, principalmente mais orientais, e lembrando que cristianismo é oriental, porque começou em Jerusalém, que é onde? Oriente Médio. Catolicismo trouxe para Roma e virou ocidental. Mas as religiões orientais, e não esqueça, cristianismo é oriental, porque Jerusalém é Oriente Médio, Oriente, elas têm mais essa questão espiritual. Se você pegar, por exemplo, no Egito, lá atrás, 4.000 anos para trás, o que eles faziam? Eles se preparavam a vida inteira para morrer. Quem tinha condição, mumificação do corpo, para preservar o corpo para a vida após a morte. Eles levavam os objetos pessoais para junto deles, livro dos mortos, que era um guia que eles teriam que abrir depois de morto para ver como é que eles iam fazer depois, como é que se vive no mundo dos mortos. Quando a gente sai do Egito, a gente vê, por exemplo, outra religião, budismo, centrado na figura de quem? Do Buda, Siddhartha Gautama. Eles acreditam em reencarnação, mas nós estamos aqui para quê? Para evoluir. E vamos evoluindo, evoluindo, praticando o quê? Desapego e compaixão. Até um ponto que nossa evolução será tão grande que nós atingiremos o Nirvana. E o que é o Nirvana para o budista? É o estado de sublimação, é o momento sagrado da máxima iluminação. E a gente alcança o Nirvana e desencarna, e não precisa mais daqui. Então tem uma visão muito além dessa vida aqui. Quer dizer que budista quer morrer? Não. Quer dizer que budista quer se separar de quem está aqui? Não, mas tem uma compreensão além dessa vida aqui. Vai no funeral hindu, lá na Índia. A diferença do funeral deles para o nosso. Eles vêm dos Vedas, também acreditam. Funeral hindu, as pessoas de claro, de branco, roupas claras, cânticos. E eles fazem o quê? Depois com o corpo? Cremação. Mas não faz cremação para levar o corpo, o pozinho para casa. Faz para pegar esse pozinho e despejar no rio. Quem está perto do Ganges, despeja no Ganges. Por quê? Porque você está dispersando os restos mortais de um corpo que não serve mais para facilitar o despertar da alma. Então, assim, olha a diferença de pensamento. Eles cantam, eles recitam, roupas claras. E como é que é a visão da morte dentro do espiritismo, da doutrina espírita? Muda alguma coisa? Muda. Porque a gente transforma a perspectiva da morte através de ensinamentos que a gente tem direto do mundo espiritual. Nós sabemos como é a desencarnação, nós vamos conversar aqui hoje. Eu quero que vocês saiam daqui sabendo como que vocês vão desencarnar, quais as etapas. Eles falam sobre a vida espiritual. E, portanto, com essa transformação, a gente chega à conclusão mais simples e óbvia de todas. E que é a frase mais importante de tudo que eu vou falar aqui. Se vocês esquecerem tudo, e é difícil guardar, porque a gente fala, mas saiam com uma frase. Que a morte não existe. Ponto. A morte não existe. Por quê? Ela existiria se não houvesse continuidade. Ela existiria se ela fosse o fim. Mas nós sabemos que nós somos espíritos imortais. E após a morte nós mantemos a nossa individualidade, continuamos sendo quem nós somos. Que existe vida
no mundo espiritual, com as suas rotinas, com as suas necessidades, com os seus aprendizados. Que existem reencontros no mundo espiritual. E que a morte nem separa os espíritos daqueles aqui encarnados que são próximos. Eles ainda assim têm acesso a gente. Então, gente, a frase de hoje: a morte não existe. Se o senhor para casa com isso, para mim já está certo. Para mim já valeu bastante. Bom, Leon Denis tem uma frase que eu acho muito interessante. Que ele fala o seguinte, no livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, capítulo 10, que se chama A Morte. Ele fala assim, que a morte é apenas uma mudança de estado. É a hora bendita em que a alma deixa um corpo cansado, que já não lhe serve mais e retorna para a pátria eterna. Olha que interessante. A morte é uma mudança de estado, a gente deixa como alma esse corpo que já está cansado, que já não mais serve, e retorna para a pátria eterna. Na verdade, nós estamos aqui de passagem. Porque vai chegar um momento, como espíritos puros, que nós não precisamos nem mais reencarnar. Nós vamos viver na pátria eterna, só espiritualmente, como espíritos. Lá é o nosso local. Portanto, toda morte é o quê? É um renascimento no plano espiritual. E, quem sabe, daqui a alguns séculos de reencarnação aqui, nesse planeta, a gente consiga ter um despertar espiritual que, da mesma forma que a gente comemora um parto quando alguém chega, a gente possa comemorar um parto quando alguém vai. Porque lá é melhor do que aqui. Porque aqui é um mundo de provas, de expiações, mundo de dores. Vocês já imaginaram que interessante quando a gente começar a comemorar a morte? E nesse momento, a morte vai deixar de ser uma desesperança. A gente não vai ter mais esse olhar sobre a morte. Essa dor, esse desespero, essa angústia que a gente tem, ela vai se transformar em apenas uma coisa: saudade. E a saudade é um sentimento bom, que a gente tem das pessoas que já foram. Não tem como fugir. É um sentimento que tem que ser vivido. E por que é bom? Porque a gente tem saudade dos momentos bons, a gente tem saudade das pessoas que nós amamos, a gente não tem saudade de momentos que não foram legais. Então fica uma missão para a gente. Quem sabe tentar transformar essa saudade que talvez hoje possa doer em um ou outro aqui, em algo bom. Você fala, Guilherme, mas é possível ter algo bom na saudade? É possível, não é fácil. Mas vamos de um exemplo mais fácil. Quem aqui não tem saudade de quando era mais novo, da adolescência, da infância, quando a vida tinha menos peso, quando tudo era legal? Quando a gente pensa nesse tempo da saudade, a gente chora? Ou a gente tem um sorrisinho no canto da boca e fala, que legal que era? Então por que não tentar fazer esse exercício, que não é fácil, e tentar, quando a gente lembrar daquelas pessoas que se foram antes de nós, a gente tem aquele sorrisinho e fala, que legal que era quando estava aqui. Como eu aprendi, como foi bom. Afinal de contas, né, tem uma frase que fala, que eu acho legal, que fala assim, que a saudade é o azar de quem teve muita sorte. Vocês já pararam para pensar? Quanta sorte a gente já não teve, né? E a gente pode melhorar. Por que não trocar azar, que é uma palavra, né? Por lembrança. Saudade é a lembrança de quem teve muita sorte. De ter estado com alguém, de ter tido um momento muito bom. Vamos tentar, apesar da dor que a saudade traz às vezes, colocar um sorrisinho no canto da boca quando a gente lembrar dessas pessoas. E baseado nessa perspectiva, eu acho que cabe a gente tentar nos preparar para esse momento, né? E qual a melhor maneira de se preparar do que entender o que acontece? E para que a gente possa entender como é esse momento da morte, eu vou pegar 3 questões do Livro dos Espíritos, que são questões assim introdutórias, 149, 150 e 150A. A questão 150 e 149, ela pergunta o seguinte: o que se torna a alma no instante da morte? E a resposta é, após a morte, a alma volta a tornar-se espírito.
Então, assim, qual a diferença de alma e espírito? A alma é o espírito quando encarnado. Quando desencarnado, voltamos a ser espírito. Qual a diferença? Livre desses corpos pesados materiais, a nossa consciência se expande, nós ficamos mais leves, mais soltos, mais livres. Então, uma vez desencarnados, voltamos a ser espíritos. Questão 150. Uma vez desencarnado, a alma conserva a sua individualidade, continuando sendo uma pessoa, entre aspas, individual? Sim, a alma jamais perde a sua individualidade. E questão 150A. Uma vez mais não tendo o corpo físico, como então essa alma conserva a sua individualidade? E a resposta é através do perispírito. Vocês sabem o que é perispírito? Se alguém não sabe, não tem problema, falo rapidamente. Perispírito, ele é o corpo do espírito. É o que faz a ligação entre o espírito e o corpo físico. Sabe aqueles desenhos de fantasminha? Gasparzinho? Aquela silhueta branquinha? Aquilo é o perispírito. É o corpo do espírito, mais leve, flutua, atravessa as paredes. Se a gente pensar numa caneta, eu acho que eu já fiz aqui alguma vez, pensa numa caneta Bic. Onde a gente pega, duro, rígido, é o corpo físico. Quando a gente tira aquela carga mais maleável, é o perispírito, maleável, mais solto, mais leve, mais fluido. E dentro daquela carguinha tem a tinta. Aí é o espírito, é a consciência, é da onde sai o pensamento, é o que escreve. Então a gente mantém a nossa individualidade através do perispírito, que é esse elo de ligação entre corpo físico e espírito. Perispírito, na verdade, se a gente for começar a conversar aqui, tem livros de perispírito, isso é uma palestra de perispírito. Então não é o ponto hoje. Ele se liga, quando a gente vai reencarnar, isso está na palestra de reencarnação, o perispírito, ele se liga através de laços, célula a célula do nosso corpo, e se funde, e a partir daí, o corpo é modelado. Então o perispírito também é o molde do corpo físico. No momento da desencarnação, nós vamos ver que esses laços são todos rompidos. Os laços que se unem na gestação, eles são rompidos na desencarnação. Ele também serve como o quê? Transmissão das sensações. O que o espírito quer que o corpo físico faça, ele é transmitido através do perispírito. E o que o corpo físico sente é transmitido para o espírito de volta através do perispírito. Então, de uma forma geral, para a gente agora realmente entrar, a gente precisa saber mais duas coisas. Primeiro, diferença de morte e desencarnação. Morte é o fim da função do corpo. É quando o corpo não tem mais função. É físico. Desencarnação é o processo de separação do espírito para o corpo físico. Elas nem sempre acontecem no mesmo tempo. Uma passa pela outra. Mas nem sempre, no momento que o corpo para, o espírito já se desligou. Às vezes ele fica ligado ao corpo ainda por um bom tempo. E o processo de desencarnação muitas vezes começa muito antes ou um pouco antes dessa morte, dessa parada do corpo. Então, se a morte está aqui, a desencarnação costuma pegar antes, durante e depois. Às vezes um pouco depois, às vezes muito depois. Então, o processo de desencarnação, segundo o conceito, ele tem duração também variável. Que às vezes ele pode ser muito rápido, às vezes muito prolongado. Vai depender do tipo de morte, vai depender do grau de evolução do espírito e do grau de materialidade do espírito. O quanto apegado a esse mundo o espírito ainda é. Tem espírito que não quer largar esse mundo, de jeito nenhum. Muito apegado às coisas materiais. E aí a gente pode ter um processo de desligamento do espírito ao corpo mais prolongado. A primeira fase, como eu falei para vocês, e as fases são o seguinte, eu vou falar em 4. Não é assim, começa uma, termina, começa a outra, termina, começa a outra, termina e vem a última, termina. Ela se interpõe, tá? Mas a gente divide em 4. A primeira é a separação realmente da alma do corpo. É o momento em que esses laços do perispírito ao corpo físico, que vão célula a célula, que foram feitos lá durante a gestação, na reencarnação, eles vão ser desfeitos. Eles começam sempre de baixo para cima. Isso já está descrito pela espiritualidade. Começa na região inferior, aqui na região abdominal tem centros vegetativos abdominais. Clinicamente isso é marcado pelo quê? Diminuição da movimentação dos órgãos, resfriamento do corpo. Feito esse desligamento, vai para a região do tórax, centros emocionais, onde ocorrem arritmias, diminuição da pressão, aumento da frequência cardíaca ou diminuição da frequência cardíaca. Desfeito esses laços, vai para a região cerebral,
numa região que se chama fossa romboidal, não precisa guardar isso. Tá? Fica uma região aqui atrás do cérebro, e ali, quando você rompe esses últimos laços ligados à parte respiratória, é que realmente, a partir daí, ocorre o desligamento do espírito para o corpo físico. Após esse desligamento, conclui-se realmente a desencarnação. E aí a gente vê uma coisa, a importância desse momento. Nesse momento, nós estamos sendo assistidos por equipes espirituais. A gente não faz isso sozinho. Quem faz para nós são equipes espirituais. Não, aí vem a primeira lição, a gente nunca está sozinho. Ninguém vai morrer sozinho. No momento da desencarnação, terão equipes espirituais dando suporte para a gente, desfazendo esses laços físicos. Segunda coisa, como eu disse, muitas vezes, depois da morte do corpo, esse desligamento continua sendo feito. Muitas vezes está sendo feito antes da morte. Então a importância de quando a gente se aproximar de alguém que a gente percebe que está no momento de desencarnar, da desencarnação, percebe, quando a gente vai num velório, a gente manter uma energia elevada. Para auxiliar esses trabalhadores espirituais nesse processo, que é um processo complexo e muito especializado. A gente sabe que o mundo espiritual é baseado em energia. Então ficar dando vibração errada perto desse momento não é legal. Quer ir no velório? Vai. Tem respeito pela família, respeito pela pessoa que está lá? Vai. Mas vai lá, faz uma prece, dá a sua melhor energia. Não tem mais o que fazer? Volta para casa. Não fica de conversa paralela, falando da vida de quem está, quem não está. Entendeu? É um momento importante para a gente. Ah, não quero ir. Fica em casa, faz uma prece. Estou num leito de hospital com alguém que a gente percebe que está indo. Vai lá, conversa, orienta, faz uma prece, pede auxílio espiritual para essa pessoa, ela já está tendo. Então, é um momento muito importante. E tem aquela história, né? E a dor da morte? Né? Que a gente fala, nossa, dói morrer? Isso é pergunta do Livro dos Espíritos, 154. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Resposta, não. Não é dolorosa. O corpo quase sempre dói mais durante a vida do que no momento da morte. A dor pode vir das doenças que nós estamos tendo, talvez de um acidente, uma doença degenerativa, alguma coisa está acontecendo, mas o momento da morte, do desligamento, não dói. Na maioria das vezes é um alívio para o espírito. Na morte natural, aquelas pessoas velhinhas que você vê que vai indo, que nem parece que morreu, sabe? De um dia para o outro acordou, ou teve uma gripezinha, já estava fraquinho, de um dia para o outro foi. Eles nem percebem a morte. Eles falam que é como se fosse uma lâmpada que vai se apagando por falta de energia, por falta do gás. Eles nem percebem, é totalmente indolor. A segunda fase se chama perturbação. Como eu falei, ela pode estar junto, ela vai acontecendo. Perturbação é quando a gente entra no estado de sonolência. Então, realmente, nós vamos entrando num rebaixamento de consciência, que só vai retornar depois que realmente acabar a desencarnação. A gente vai num acordar lento também. A perturbação é muito importante, principalmente com esses espíritos renitentes, que não querem largar esse espaço físico aqui. Então, o que a espiritualidade faz? Coloca eles para dormir. Baixa a frequência deles. Deixa eles sonolentos. De forma que quase nunca, porque nada é 100%, a gente experiencia o último suspiro. A gente não vê. Depois da perturbação, a gente tem mais uma próxima questão, que aí eu acho a mais legal, que é a visão panorâmica e retrospectiva. Sabe aquele negócio que as pessoas que quase morreram falam, nossa, eu vi um filme da minha vida passando rapidamente? Isso realmente acontece. Todos os fatos importantes, todas as decisões importantes, todos os pensamentos importantes que nós tivemos durante a nossa vida passam, como num filme ultra rápido, em nossa frente. E é aí que a gente realmente vai ter aquele encontro com a nossa consciência. O que eu fiz dessa vida? Valeu a pena? Não valeu a pena? E quando a gente vê que não vale a pena, aí a gente entende a resposta do Livro dos Espíritos, que a dor, quando vem, ela não é física, material, ela é moral. Aí é o primeiro momento da dor, quando você vê que você desperdiçou uma reencarnação.
É a hora que passa esse filme, é uma revisão de tudo que você fez na sua vida. É a gente com a gente mesmo, sabe? Sem filtro. Sem contar história. Sabe aquela história? Que o homem não é fruto do que ele diz que é ou do que ele tem. Ele é fruto da sua obra. É nessa hora que nós somos confrontados com a nossa obra. E se talvez aqui seja o momento mais legal, o mais bonito é o próximo. Que é o reencontro com os espíritos afins e com os entes queridos. Nós reencontramos no momento da nossa transição com os nossos espíritos queridos e afins. Isso é muito consolador. E quem aqui não conhece uma história de alguém, geralmente já em idade avançada, que antes de desencarnar começou a falar que estava recebendo visita de alguém que já desencarnou? Quem nunca ouviu essa história? Isso não é alucinação, isso não é mediunidade, isso é real. Conforme os nossos laços vão se afrouxando, nós vamos ficando mais soltos para o mundo espiritual e a gente começa a perceber essas visitas dos entes queridos. Então olha que coisa boa a morte, no momento certo. Nós não estamos sozinhos, nós temos equipes espirituais junto com a gente. Se a gente teve uma vida legal, a gente vai ter orgulho da nossa obra, então vamos fazer a nossa vida legal agora, porque depois já foi. E nós vamos ter o reencontro, naquele momento nós vamos ser recebidos por espíritos muito queridos nossos. Logicamente, se o espírito já estiver desencarnado, o reencontro será de outra forma, a gente pode até conversar com isso depois, como é feito esse reencontro. Mas nós vamos reencontrar espíritos desencarnados que são queridos nossos, que vibram na mesma frequência do que nós. Só um alerta, vibram na mesma frequência. Então, vamos tomar cuidado com o nível de vibração que a gente tem aqui, que a gente se vincula de acordo com o nível de vibração. Quem viu a palestra ontem sobre obsessões, entende um pouco mais disso. Depois eu faço aqui também para quem não viu. Mas, na hora de desencarnar, é bom que a gente esteja vinculados dentro de uma energia de amor, para poder nos encontrar com as pessoas que estão dentro desse nível de vinculação com a gente. A gente lembra na obra Nosso Lar, que André Luiz não conseguiu encontrar com a mãe dele imediatamente. A mãe dele já era um espírito um nível acima. Já estava numa frequência vibratória mais alta. Foi depois dele se recuperar, ele passar pelas câmaras de retificação, muito depois, na hora que ele elevou seu nível vibratório, que foi permitido que a mãe viesse e encontrasse com ele. Então pode ser um pouco atrasado, mas a gente vai encontrar todo mundo que a gente ama que está na mesma faixa vibratória que nós. E tem um livro que chama Voltei, vocês já viram? Muito bom. O livro Voltei é um livro que foi psicografado pelo Chico Xavier, sobre o pseudônimo, do espírito de Irmão Jacó. Irmão Jacó, na verdade, era Frederico Figner. Frederico Figner, ele foi vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, desencarnou na primeira metade do século passado, aos 81 anos, e ele conseguiu ter a permissão para voltar para psicografar com o Chico Xavier. E no segundo capítulo desse livro, ele conta como foi o momento da desencarnação dele. Cabe lembrar, um detalhe que vocês vão entender, que 20 anos antes da desencarnação dele, uma filha dele tinha desencarnado. É um capítulo inteiro, não dá para falar tudo, mas eu vou resumir para vocês. Ele diz assim, que não poderia dizer se era dia ou noite. Sentia como se dois corações batessem no meu peito. Um fraco e descompassado, vinculado ao corpo físico, e outro mais forte, mais ritmado. Sentia-me como no nevoeiro. Foi quando percebi a presença de duas mãos caridosas aplicando passes em mim. Vai fazendo as ligações. Nesse momento, elas se concentravam inicialmente na região do meu tórax, diminuindo as sensações de angústia. E por lá ficaram. Percebi que a questão da resistência orgânica era coisa de tempo. Logo depois, as mãos caridosas se dirigiram para a direção da minha cabeça e por ali ficaram, por aproximadamente 2 horas, aplicando seus passes. Suave sensação de bem-estar me dominou.
Foi quando, de repente, experimentei indescritível abalo na região posterior do meu crânio. Era como se as comportas de uma represa houvessem sido abertas. Certamente aquelas mãos caridosas haviam desfeito os laços que me prendiam à carne. Vi-me diante de tudo aquilo que havia sonhado, arquitetado e realizado. Era como se as cenas de um filme ultra rápido da minha vida passassem sob meus olhos, como que projetados por uma câmera que estivesse no interior do meu corpo. Relegado ao impacto da própria obra, abriguei-me na prece. Foi quando pude perceber a presença de Marta, minha filha, a estender-me os braços. Estava linda como nunca, sorria, me enlaçou sobre os seus braços e disse: Paizinho, é hora de descansar. O pranto de reconhecimento nesse momento correu meus olhos. Quem era Marta nesse momento? Minha filha? Minha mãe? Não saberia dizer. Entreguei-me, confiando a seus carinhos, experimentando felicidade impossível de descrever. Vocês pegaram? Os passes, desfazendo os laços, sentias como no nevoeiro, não sabia se era dia ou noite, o torpor, perturbação. Vi-me diante de tudo aquilo que havia sonhado, realizado, arquitetado, como num filme da vida passando. Se abrigou na prece, elevou o nível, foi quando ele viu a filha dele, recebendo ele no plano espiritual. Então você vê que a descrição bate com tudo aquilo que já vem sendo falado há muito tempo. E uma vez que nós desencarnamos, nós vamos para uma próxima fase, que é do auxílio espiritual. Afinal de contas, estamos voltando para uma vida que nos pertencia, né, uma nova maneira, mas que a gente está ainda se adaptando. E vamos precisar nos adaptar por algum tempo. Então nossos guias, nossos mentores espirituais que nos acompanharam durante essa vida, eles nos auxiliam nessa transição. E nesse período, nessa transição em que nós estamos desencarnados, nós vamos ter nossas obrigações, nossos aprendizados, nossas atividades. E a esse período, Kardec deu o nome de erraticidade. É o período que nós aguardaremos até a próxima reencarnação, com os novos desafios da vida material. Resumindo, gente, quero que vocês saiam daqui com isso na cabeça, que a morte nada mais é do que o retorno da alma à liberdade. Enquanto nós estamos aqui, nesse corpo, nós estamos presos. A gente se arrasta, a gente cansa, a gente precisa comer. Quando a gente vai para o mundo espiritual, num primeiro momento a gente ainda fica em transição, mas passado esse momento de transição, a gente volita, a gente flutua, a gente não precisa mais se alimentar, a gente não tem mais essas necessidades da carne. Na verdade, a morte o que é? É a continuação simplesmente de um ciclo, em que ora estamos encarnados, ora estamos no mundo dos espíritos, numa constante evolução. Portanto, gente, saio daqui com uma frase. Qual que é? A morte não existe. A morte não existe. E como diz Victor Hugo, poeta, romancista francês, numa psicografia, ele fala o seguinte, que a cada vez que morremos, ganhamos mais vida. As almas passam de uma esfera a outra sem perder a individualidade, tornando-se cada vez mais brilhantes. Sou uma alma, e bem sei que vou entregar à sepultura aquilo que não sou. Quando eu descer à sepultura, poderei dizer, assim como tantos outros, meu dia de trabalho acabou. Mas não poderei dizer, minha vida acabou, pois meu dia de trabalho recomeçará na manhã seguinte. O túmulo não é um beco sem saída, é apenas uma passagem, que fecha-se ao crepúsculo e a aurora vem abrindo novamente. É isso, gente. Muito obrigado.